Deve ter mais. Os alfados, né? Tem um azul. Não. Tá. Muito bem. Quando nós vamos abordar um assunto, é importante que a gente tenha uma certa clareza de qual a referência que a gente vai buscar para abordar esse assunto. E quando se fala de enfermidade, então nós temos várias referências. Eu vou colocar aqui no quadro para todo mundo ter consciência do processo, né? Como diz Leon Denis, o objetivo da doutrina espírita é iluminar a consciência. Eu fiquei alto escrevendo. O espírito volitando. Beleza? Ó, então nós vamos dividir aqui, ó, ciência humana e ciência do espírito. Tá? O pincel está desencarnando. Tá. O pincel está desencarnando. O pincel está Desencarnando. desencarnando. Vai dando. Eles só. Na ciência humana, para se estudar a enfermidade, nós temos 4 racionalidades médicas consideradas oficiais no mundo, aceitas oficialmente. Então nós temos que saber quais. Porque quando a gente vai definir uma postura, uma escolha, uma decisão, nós temos que ver se nós vamos fundamentar em qual. Né? Então, nós temos aqui a medicina chinesa, né, oficial da Índia, a medicina ayurvédica, bem errado aí, pai. A alopática ou biomedicina, tá? E a medicina homeopática. Então são as 4 oficiais. Ok? O que é que difere elas entre si? É importante saber o que difere, porque isso é que vai decidir as nossas escolhas, né? Como nós vamos ver a coisa. Essas 3 aqui, elas têm uma visão sistêmica, uma visão de conjunto, mente e corpo. Não houve dissociação. Tá? As emoções, sentimentos, pensamentos interferem no nosso corpo. Essa medicina aqui, alopática ou biomedicina, por um processo histórico, que é legal você saber, até mais ou menos 1900, 1910, ela também tinha essa visão de conjunto. Mas um acordo político-econômico modificou esse curso, que é o famoso acordo da Fundação Rockefeller com as escolas de medicina americana. E eles, em 1910 mais ou menos, editaram o seguinte: as escolas médicas vão se dedicar ao estudo do orgânico, do físico, e as questões psicológicas vão ficar a cargo de outras áreas. E esse estudo deve ter um fim lucrativo. Por isso que a Fundação Rockefeller entrou nas escolas médicas, com dinheiro para fazer o estudo, e aqui tem um fim lucrativo. Então, a partir daquele momento, houve uma cisão, então, né, dessa visão sistêmica. Ok? Tá. Quando fala de ciência do espírito, nós temos 4 referências no mundo. Né? Nós temos Jesus, Krishna, isso aí, quando ele sabe escrever, a gente embola. Buda, Espírito da Verdade. Ok? Que traz para nós a nossa doutrina espírita. Então, se nós vamos olhar esse assunto, nós temos que escolher. Nós vamos escolher qual referência. Então, para a casa espírita, nós vamos escolher isso aqui. Ok? Espírito da Verdade. O que não desmerece avaliar isso aqui, né? Porque quando a gente vai ver aqui, todos falam a mesma coisa, em linguagem diferente, levam o mesmo caminho. Né? Como diz Emmanuel, a religião do futuro não será o Espiritismo, mas conterá o Espiritismo. No futuro nós vamos estar estudando isso tudo aqui junto. Ok? Isso é importante, tá bem? Ficou claro? Se quiser perguntar, pergunta aí. Dentro da alopática,
E você disse que nesse princípio de século houve essa influência de uma fundação, mas a medicina, até a europeia, também sofreu esse tipo de influência? Foi bom, sofreu. Foi bom você falar isso, porque está esquecendo um fato importante para a gente ter consciência das coisas. No evoluir da carruagem aqui, o que aconteceu? O que está acontecendo hoje? Essa medicina aqui, ela está dividida hoje entre a chamada medicina do cuidado e a medicina de risco. A medicina do cuidado é a linha europeia que resgata os conceitos antigos da medicina, fundamentais de medicina, de menos intervenção, de acompanhamento, de conhecer a natureza do ser, que é chefiada pela medicina de família, europeia, principalmente Espanha, europeia. A outra, chamada medicina de risco, ela é comandada pelas especialidades, pelas ultra-especialidades. Então gera um desconforto, né? Porque a medicina das especialidades, ela lida com a exceção. E o problema é que ela universaliza a exceção e gera medo. Né? Como diz Rubem Alves, numa crônica, né? Ele falava assim, antigamente a gente ia ao consultório médico e saía de lá tranquilo, em paz. Hoje você sai cheio de medo. Sai apavorado, porque o médico fala só, se você não tomar o remédio, vai acontecer isso, isso e isso. É cheio de si. Só que esse si não tem fundamentação científica. Ele é fundamentado na exceção e não na universalidade do fenômeno. Por quê? Porque a ciência precisa de três coisas para ser ciência. Precisa de medida, de universalização e a prova do falso. O que é isso? Vou dar exemplo prático aqui. Né? Quer ver? Tem jeito de medir quantas pessoas já foram picadas pela dengue e não tiveram a doença? Não tem, gente. É difícil. Ninguém se prontificou a fazer isso ainda. Percebeu? Medida. Então o que acontece? Como não mede, pega aquilo que o laboratório especifica e universaliza como verdade. E não é uma verdade. Todo mundo sabe aqui. Todo mundo já foi picado pelos egípcios. Tem casa lotado. Não é? E não teve. E aí? Então vamos falar depois disso aí. Percebeu? Então. Observação. Oi? Lá de cá. Não faltou considerar a corrente, não faltou colocar Maomé aí, né? Podemos colocar. Né? E existe filosoficamente dúvidas sobre isso, mas podemos colocar. Né? Ok? Então entendeu isso aqui? Essa decisão hoje que gera muita dúvida. Tá? E eu pretendo no finalzinho pegar os pontos de dúvida e já abordar sobre a ótica, já tendo desenvolvido a ótica global. Ok, gente? Até aqui podemos continuar? Percebendo essa angústia que gera aqui? Porque um cuida, acompanha, enquanto o outro fala assim, ó, você está com a pressão alta, vai tomar remédio o resto da vida, viu? A medicina do cuidar fala assim, não, pode ser que seja só agora que seja necessário. Nós podemos desprescrever isso mais tarde. Se a circunstância de vida mudou, você está melhor, não precisa mais. Tá? Vai por aí. A medicina do risco é comandada pela indústria farmacêutica. Aí você já viu o que acontece, né? Tem que saber disso, não vai ficar bobo aí não. Viu? Enquanto a genética já falou, eu assisti, tive a alegria de participar de um encontro em 2008, lá na UFMG, chamaram uma geneticista da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, para falar sobre o encontro maravilhoso era ciência e fé. E ela falou assim, tudo que a gente sabe sobre genética já caiu por terra. Eu falei, como? E tão cedo não vai chegar esse conhecimento em vocês, porque a mídia não vai deixar, os interesses farmacêuticos não vão deixar, porque já compraram o genoma. Sabia? O nosso genoma já está comprado, já tem gente dona do meu genoma, não estou nem sabendo, né?
Mas aí pensando, como assim? Ela disse assim, a genética é um vir a ser. A genética muda com a nossa atitude, com a nossa cultura, nossos hábitos. Nós não viemos aqui para sofrer da genética. Nós viemos aqui para mudar a nossa genética. Olha que coisa linda, gente. Então aquele papo furado que fica assim, minha família todo mundo é hipertenso. É por isso que eu sou hipertenso. Não. É porque você está continuando a crença da família que faz adoecer. E aí nós vamos ver isso aqui agora, então, nesse segundo momento aqui. Nós vamos ver, tá? Então o título que me pediram para fazer é doença, necessidade ou consequência? Então vou entender o que é necessidade do espírito. Agora eu posso descer. Mas tá bom aqui. Vocês não vão ficar com dor no pescoço, não? Não? Necessidade. O que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que nos falta para atingirmos a felicidade do espírito. Importante esse conceito. Para atingir a felicidade do espírito, então, antes de reencarnarmos, nós escolhemos as circunstâncias adequadas às nossas necessidades. Deus aprova e a partir daí Ele vai fazer que tudo aconteça. De modo que todos os acontecimentos da vida, sem exceção, Emmanuel fala, não existe acaso, todos são adequados às nossas necessidades. Necessidade de quê? De atingir a felicidade do espírito. O que é a felicidade do espírito? Aprender o amor universal. Para aprender o amor universal, eu tenho que me libertar do individualismo. E o individualismo se compõe de dois itens, o orgulho e o egoísmo. Ok? Tudo bem? Então tá. Então, as circunstâncias vêm ao encontro disso. Ok? Como diz Emmanuel naquela mensagem Grilhões, do livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala que aqui no planeta Terra, a Terra é um dos planetas do sistema que tem como característica a oposição. Olha que Deus danado, né, gente? Nós somos inferior mesmo, né? O que acontece? Como nós estamos muito próximos ainda do reino animal, do primitivismo, onde ainda reina, né, onde o nosso individualismo é exacerbado, a oposição, ela provoca que nós nos libertemos do nosso individualismo. Ok? Nós vamos estar sempre com o oposto do lado, enquanto necessitar. Isso é importante entender, porque aí nós vamos parar de reclamar do outro que está do lado. Vamos parar de reclamar de vez. Isso aqui não adianta trocar, porque vem outro oposto. Isso é importante entender. Entendeu? Então você imagina, se eu peço a Deus assim, né, que eu tenho Deus, sou muito preguiçoso, eu preciso resolver isso, essa pendência, isso não me faz feliz. Então tá, o que você precisa para desenvolver capacidade de trabalho? O que Deus faz? Eu escolhi. Põe do lado quem? Penura. Põe do lado um sem vergonha, safadão lá que vai trabalhar nunca, folgado. Nunca vai trabalhar, porque ele não trabalhando provoca eu ir trabalhar. Percebeu? Porque se ele for bom de serviço, eu vou acomodar. Aí Deus põe do lado sem vergonha. E eu vou excomungar ele a vida inteira e não percebo que Deus mandou ele desse jeito para que eu aprenda a trabalhar. Percebeu? E a gente acha ruim dele. Marido sem vergonha. Aí eu tenho que lavar as roupas. Olha lá, só fica no boteco. Vai continuar no boteco mesmo. Eu sei aprender a lavar roupa. Eu sei que precisa aprender a lavar roupa. Não é ele, não. Ele veio para isso mesmo. Percebeu? E aí é tudo. Você pede, Deus, eu quero aprender tolerância, Deus. Aí o que Deus faz, gente? Põe do lado quem? Um arrogante. Como é que você vai aprender tolerância se você não tiver um arrogante do lado? Só vai necessitar de misericórdia um arrogante. O arrogante do lado não necessita de misericórdia. Eu não peço mais paciência, não. Percebeu? Hein?
paciência, eu não faço nada. Não peço, já sabe, né? Não pode dar esse exemplo. Eu não peço mais nada a Deus. Só peço dar força para enxergar e fazer a tua vontade. Mais nada. Você pedindo as coisas aí, você vai ver o que vai acontecer. Né? Porque legal, não. A gente consegue aquilo que a gente pede pela oposição. Percebeu? Né? Se eu não sei cuidar, Deus põe a circunstância de alguém que necessita de ser cuidado. Aí você fica lá, ah, meu Deus, a minha mãe está com Alzheimer, não aguento ela. Mas você me pediu para aprender a desenvolver a arte de cuidar, então agora cuida da mãe com Alzheimer. Entenderam a necessidade? Então a enfermidade, ela entra nesse rol, em que necessidade é consequência. Melhor, a enfermidade é consequência de uma necessidade. Então nós vamos ver lá na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 633, olha aqui a resposta do Espírito da Verdade. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa o limite, surge o sofrimento. Olha que resposta interessante. Quer dizer que o sofrimento quer dizer que nós sofremos sempre que ultrapassamos o limite das nossas necessidades. Por que você conclui uma hipótese? Nós não viemos aqui para sofrer. Não viemos para sofrer. Nós viemos para aprender a não sofrer. E toda vez que a gente sofre é porque eu ultrapassei o limite da minha necessidade. E a enfermidade entra nesse conjunto de circunstâncias que denunciam que eu ultrapassei o limite da minha necessidade. Perceberam isso? Né? Ou seja, o que é isso então? No caso da enfermidade, né, ela surge como elemento sinalizador de que eu ultrapassei o limite da minha necessidade. Qual necessidade? Né? Olha só, ultrapassei o limite, então está falando de medida. Então vamos entender isso mais aqui, tá? Vou puxar aqui. Né? Ou seja, se a necessidade do espírito é se libertar de tudo aquilo que me impede de ser feliz, né, nós viemos aqui para trabalhar sentimentos que nos impedem de ser feliz. Quando esse sentimento está desmedido, surge o sofrimento como elemento sinalizador. Percebeu? Então a doença traz em si uma capacidade e um propósito de nos libertar de um sofrimento decorrente daquele sentimento. Sentimento esse que eu vim me libertar. Perceberam? Tá? Então todos nós carregamos um conjunto de sentimentos que nos fazem sofrer. E para não fazer sofrer, o que a gente faz? A gente ultrapassa o limite. É paradoxo, gente. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem na alma, nas profundezas, um sentimento de abandono. Uma dor profunda de abandono. Para não topar com essa dor do abandono, o que a gente faz? Esse sentimento faz nascer em nós um dom, um talento, uma beleza. A beleza do cuidar, do proteger. Ok? Olha como é que a vida é paradoxal. O que me falta, eu dou. É o óbvio da viúva. O que me falta, eu dou. Só que no ato de dar, não elimina a minha dor do abandono. E aí o que a gente faz? Na tentativa de eliminar a dor, a gente ultrapassa o limite da nossa necessidade. Hiperprotege, hipercuida. Acha que eu vou cuidar e não vai acontecer nada com meu filho. Nada. Nesse momento eu começo a descer. Ou transtornos emocionais, psíquicos ou orgânicos. Nesse momento eu começo a descer. Porque eu ultrapassei a minha necessidade, o meu limite. Porque Deus nos pede que cuide, mas o resultado não me pertence, eu não tenho poder nenhum de fazer com que nada de ruim aconteça com o outro. Não tenho esse poder, isso pertence a Deus. É a não aceitação do nosso limite,
gera enfermidade. Percebeu? Percebeu, gente? Isso é importante, é chique, para perceber uma paradoxalidade do processo. Eu vou dar um exemplo muito marcante da minha vida. Foi com a minha mãe. 83 anos, mulher tupetuda, brava, daquela que toma a frente, vai. Se precisar passar por cima, passa, mas vai. 83 anos, ela queria ir embora no aniversário da minha irmã. Não tinha ninguém assim que queria ir embora para levar para casa. Ela virou e falou assim: eu tenho que dar um jeito na minha independência. Também 83 anos. Arrogância, né? Nós estamos aqui para quê? É para derrubar a arrogância? Não é? Para sermos humildes, simples, aceitar a vida, o leveza, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você falou isso, nós temos que acreditar nesse trem, ele é trabalhoso, mas temos que acreditar. O que aconteceu? Não é que ela falou isso, gente. Ela levantou, já ia embora. Tribida, já ia embora sozinha, pegar táxi, onde, sei lá o quê. Ela escorregou no tapete, caiu e fraturou o ombro. Quebrou tudo, prótese. Acabou, ficou mais dependente ainda. O que Deus quer? Deus quer que se renda, se joelha, que o fardo suave, o jugo suave, fala leve, é da rendição que ocorre. Não é ficar peitando a vida, não. Ela caiu, quebrou na hora. Percebeu? Eu admiro a minha mulher está ali, eu adoro dar exemplo dela. Vou dar um exemplo dela íntimo, pode? Eu vou que tira a vaidade dela, né? Tira logo, já não tem mais, já não tem. Eu adoro ela, só tem 33 anos, fico dando os exemplos dela. Né? Há uns tempos atrás, ela estava com uns incômodos urinários, né? Pingando a urina, aquele incômodo, a gente ia sair. Sinceramente, o que é isso? Ela não canta. Mas você confessar uns aos outros mesmo e pronto. Mas não permitido, porque eu sei que quando ele fala, eu não estou presente, ele fala. Eu estou presente, faz diferença nenhuma. Eu achei maravilhosa a cena. Aí nós vimos no lugar, aquele desconforto. Sabe o que ela fez? Ela tá ali aí, não. Entrou na Araújo, comprou uma fralda geriátrica, colocou a fralda geriátrica, foi embora pra festa, lá pro encontro. É maravilha, gente, é isso mesmo. Vai ficar com a vaidade de você. Deus te tomba, você vai ter que ver alguém pondo fralda no você, você passando vergonha, sendo humilhado. É melhor colocar de uma vez mesmo. Ela colocou, achei aquilo ali, maravilhoso. Desprovido de escravidão, desapego total. Pronto, agora eu posso pingar da urina. Bom, vai dançar com a fralda. É isso que eu jugo suave, o fardo leve. O fardo fica pesado. Quando, ai meu Deus, vai chegar e fica lá. O banheiro toda hora, do vento, tem que ir embora pra casa. Eu vou dar a fralda, fica pingando em casa. Pronto. Mas ela não estava de calça colada, né? Aí é outra. Vou dizer uma coisa, essa fralda é fantástica, é uma calcinha fina, bacana. Aí, você já pode experimentar. Eu fui falar pra minha mãe com as coisas dela, então eu falei, mãe, usa fralda. Imagina, mamãe já tá com 78 anos, né? Mãe, imagina, isso é uma humilhação. Isso, e a minha vaidade, eu sou mulher. Eu falei, mãe, mas então, não estou dizendo que isso é um ponto positivo, não, mas enfim, é uma experiência muito boa. A gente aprender a abrir mão de determinados conceitos, de determinadas questões, em detrimento de um olhar homeopático, um olhar de Espírito da Verdade, um olhar de Jesus, né? Então, tá valendo. Tá valendo. É isso, exceto os homens com próstata, né? Fica pingando, acordando toda noite, põe a fralda e dorme a noite toda, pronto. Aí a mulher vai achar, ah, meu Deus do céu, olha o homem que está do meu lado de fralda. Foi a circunstância que você pediu a Deus, a sequência. É o que você necessita, você não merece ainda um Fábio Júnior no seu lado. Velho Pitt, não merece não. Você merece esse tribufudo lá, daí com fralda. Vai cuidar dele, vai amar ele do jeito que ele é. Com aquele pijama, com aquela rodela de xixi. Pijama de lava. Nós viemos aqui para amar o que não é amável. Se a gente aceita isso, não adoece. Não adoece.
Francisco de Assis, gente, aquele homem maravilhoso. Quando ele foi lá tentar convencer os muçulmanos de não atacar os cristãos, ele voltou de lá quase cego, com tracoma no olho que rendeu 2 anos de doença no olho. Por quê? Quis fazer enxergar o muçulmano. Ninguém enxerga, faz ninguém enxergar não, Ultrapassou o limite da sua necessidade. Deus disse, vai lá e fala para ele, agora você não quer, volta. Não, ficou insistindo, ultrapassou o limite. Chico Xavier, quando adoecia, né, que falava assim, mano, não estou entendendo, mano. Eu sempre doente. E mano falava assim, mas Chico, você não sabe nem ser bondoso, você fica sofrendo com todo mundo. Olha o recado que manda, seja bondoso, mas não sofra. Porque quando ele sofre com o outro, eu estou acusando Deus que está errado. Porque Deus é que faz o outro sofrer, para acabar com o orgulho dele. Eu estou acusando que Deus está errado, eu estou sofrendo com o outro. E Chico não sabia, era bondoso, mas sofria. Ultrapassou o limite da sua necessidade. Sua necessidade é o quê? Atue. Cuida do filho, mas não acha que cuidando ele vai evitar de sofrer. Não vai. Entrega para Deus, vai entregando para Deus. É assim mesmo. Então, você entendendo a necessidade? Não sei se da outra vez eu contei que eu falei um pouquinho desse assunto da minha cólica renal. Falei? Isso aqui, teve um ano lá em casa, que um ano saíram 4 filhos de casa. Uma vez, um casando, outro sei o que. Um belo dia me bateu uma cólica renal violenta. Fui parar para o socorro. Nem morfina estava resolvendo a dor. 2h30 da manhã, essas horas eu entrego para Deus, gente. Eu ajoelhei, tem que ajoelhar e chorar mesmo. Deus, me ajuda a entender isso aqui, Senhor. O que significa isso? O que o Senhor quer de mim, Deus? Ainda bem que não tinha ninguém no PA, senão ele mandava para o hospital psiquiátrico. Não era clínico, não. Naquele momento, gente, foi iluminante. Eu senti a presença do meu pai, que já havia desencarnado, tinha 15 anos. A presença mesmo, quase que eu peguei na mão dele. Mas eu vi que não era saudade de pai. Eu percebi que era a dor do pai, vendo os filhos indo embora, sem o meu cuidado, a minha proteção, e duvidando que seriam capazes. Mas foi tão profundo que eu percebi aquilo. Eu chorei tanto, que o sangramento e a cólica acabou, fez ultrassom, o cálculo sumiu. Eu já percebi o que era. Cheguei em casa, chamei todos, um por um. Filha, é isso mesmo que você quer, filha? E lá para aquela cidadezinha de 1000 habitantes, não tem nada lá, filha. É isso mesmo, pai. E ela é médica, né? Casou com um farmacêutico da cidade. Um par perfeito para ficar rico, né? É isso mesmo que você quer, filho? É, pai, eu estou feliz lá, pai, é isso mesmo. Filho, é isso mesmo que você quer? Ser professor de escola municipal, ser pobre o resto da vida? Eu falei, pai, eu prefiro viver na graça do que eu faço do que na desgraça, e viver a desgraça financeira, do que viver na desgraça sem fazer o que eu gosto e na graça financeira. É isso mesmo que eu quero. E fui perguntando por um. Ali eu entreguei isso todo para Deus. Então segue o seu caminho. É tudo de Deus, segue. Mas de vez em quando tem recaída, né? Tem recaída. A gente ultrapassa o limite da nossa necessidade e de perceber a necessidade do outro. Outro dia mesmo eu ultrapassei. Aí a dor vem na hora. Mas vem, e olha, gente, quanto mais consciência a gente vai tomando, mais o corpo fala na hora. Fala na hora. Outro dia veio outra vez com essa menininha do interiorzinho de 1000 habitantes. Estava tendo 4º filho. Meu Deus! Amor, eu sofrendo outra vez. Quando de repente eu percebi que eu pergunto ao filho, você está feliz mesmo? Pai, eu adoro, estou feliz, eu tenho minhas galinhas aqui, minhas alfaces, os meninos soltam na rua, vou lá atendo o povo da cidade, vou. É isso que eu quero. Graças a Deus, então o sofrimento é meu, não é seu. Louvado seja Deus, fica nesse lugarzinho aí. E aí a dor some. Some na hora, magia. Por isso que Jesus falou, se em tudo que fizerdes buscar de Deus primeiro, tudo mais será dado. Não importa o remédio que vai usar não, gente. O que importa é consciência do processo. Usar remédio
achando que está resolvendo o seu problema, está se enganando. Está enganando. Porque a doença volta, e volta mais brava. É aquilo que Jesus falou. Vai e não peques mais para que mal maior não se suceda. E aqui acontece, você vai cá, está com o estômago doendo, toma omeprazol. Não foi bom, fui no gastroenterologista, o omeprazol acabou com a dor. Ilusão, acabou com o elemento sinalizador. Mas se não houve consciência do processo, do seu limite, a necessidade, do que eu estou avançando que não precisa, a dor vai voltar. Vai voltar e vai mudar de lugar. Costuma vir no mesmo lugar, pior, ou volta em outro lugar. Como a pessoa não busca a medicina de família, que no Brasil ainda não é tão incentivado, busca o especialista. Outro especialista que vai falar que isso não tem nada a ver, esse aqui. Aí começa aquela explicação. Aquela explicação que ele dá não é o porquê, é o como. Porque o porquê ele não sabe. Percebeu a diferença do como e porquê? Porque quando fala lá, você está com H. pylori aqui, não sei o quê, é por causa do ácido clorídrico, isso é o como da doença, mas não é o porquê. Porque ele não estudou. Que causou, né? Que causou? H. pylori causou. Mentira. Isso não tem fundamentação científica. É que eu falei dos 4 elementos. Só estou para eu não perder aqui, guarda aí. A questão do falso. Quando o Koch descobriu o bacilo da tuberculose, que ele levou lá para a academia, esse aqui, levou um copo cheio de cultura, o bacilo, falou assim, é a causa da tuberculose. O indivíduo levantou e falou assim, mentira, você descobriu só um aspecto dela, mas não a totalidade. Você quer ver? Eu provo. Ele tomou um copo cheio de bactérias de tuberculose. Ele tomou. Adoeceu? Não. Então ela passou pela prova do falso, é mentira. Não é só isso, tem mais coisa. Tem mais coisa. Fala, companheiro. Sobre o câncer, como doença, ele atingindo crianças. Então vamos lá. Vamos aproveitar o gancho e entrar na outra parte aqui. O pagador. Está aqui dentro da caixinha. Vamos ver o que o André Luiz fala sobre a sequência da enfermidade. Ele fala lá. Toda enfermidade começa no espírito. Atinge o perispírito. Daqui, nas impulsos eletromagnéticos, vão lá para a célula vai cromossoma, vou colocar aqui, cromossoma, a genética, né? Cromossoma, e vai para as enzimas e neurotransmissores. Está bem feio aqui, vocês estão entendendo, né? Vamos. O que é isso? Toda enfermidade começa aqui. Desce, faz esse aqui. Tá? Então, no caso seu aí, uma criança, espírito, nasceu com a predisposição kármica do câncer. Prova para ele, ou mais prova ainda para os pais. Você lembra que eu falei da necessidade de circunstância? Às vezes a prova é para os pais, não é nem para ele. Entendeu? Eu fiquei até 9 anos de idade indo ao hospital toda semana. Balão de oxigênio em casa. Pergunta se eu sofri com isso. Não sei. Quem sofreu foi minha mãe. A prova é dela. Percebeu? Então vem um menino com câncer. Quer dizer, aquele espírito vem com aquela predisposição em função das suas necessidades e do seu passado, de passar por aquele processo. Porque aquela enfermidade está fazendo nascer nele algo belo. E para quem cuida. Ok? Pode ter de missão também, né? Oi? Para os pais. Então, todos nós estamos em missão para com o outro.
Até o chato, arrogante, está em missão para com o outro. Ou em missão mais ampla, coletiva, de estudo, né? De estudos médicos, né? Mas todos nós estamos em missão, um para com o outro, e ao mesmo tempo prova. É isso que diz o Espírito da Verdade. Nós somos hora prova, hora missão. Ok? Então essa linha aqui dá para a gente perceber aqui direitinho aqui, ó. Aonde que atua a medicação alopática? Aqui, ó. Aqui embaixo. Né? No exemplo que eu dei aí da gastrite. Você toma um omeprazol e está atuando aqui, no enzima. A causa continua, fica mudando. Se você suprime essa manifestação aqui num canto, vai para outro canto. O Emmanuel fala isso, o André Luiz fala isso, a medicina homeopática chinesa fala isso. Vai mudando de lugar, por isso você tem que ter consciência do processo, não importa o remédio que tu faz. Você toma um passe, é daqui para baixo, o passe. A medicação homeopática, provavelmente aqui, que ninguém ainda falou. Tem as hipóteses, provavelmente aqui. Né? Entendeu? Então são os níveis de atuação medicamentosa. Mas o que mais cura é o quê? O Hipócrates falava, Jesus falava. O que mais cura é a palavra. Está aqui, está no livro do Espírito. É a palavra, é a atitude, é a renovação, é a consciência do meu limite, das minhas necessidades, até onde me pertence, eu tenho que abrir mão. Tem que abrir mão. Né? Então, a enfermidade, ela traz em si uma capacidade reveladora e libertadora. Ok? E aí é importante a gente ir aprendendo a fazer essa leitura e pedir a Deus, Deus me ajuda a enxergar, me ajuda a entender o que é isso. Não importa se está tomando analgésico, o que for, mas tem que ter essa disciplina. Parar de... Porque é o seguinte, o que eu percebo no meio dos religiosos aqui? A gente adota isso aqui para umas coisas da vida. Mas na hora que adoece, adota outra coisa. Fica dividido. Percebeu? Não é? Fica dividido. Porque o cardiologista falou, se você não tomar simvastatina, você vai ter um AVC. Pronto. Botou medo, tudo que é necessário, vai tomar. O AVC é uma circunstância grave, que vai ter ou não vai ter com ou sem simvastatina. É tão grave, é necessidade do espírito daquele que está em volta. Percebeu? Então nós temos que começar a pensar. Se for tomar, toma, mas não toma por medo. Toma por outro, né? Outro não precisa. Porque a ciência aqui ela é muito limitada, gente. A verdade é desse tamanhozinho. A verdade aqui é ampla, ela é real, ela é genuína. Só que para viver isso aqui no mundo, nós temos que ter ousadia de viver isso aqui no mundo. Entendeu? Porque o medo nos afasta dessa ousadia. Doutor Ricardo, esse câncer, tem um câncer que faz o tratamento e cura, e o câncer que você faz o tratamento e não cura. A gente pode relacionar, você está falando em cárnico, a aprovação, você pede, aprova, passa e passa por ela. A expiação, você sabe que você tem que trabalhar, às vezes não passar por ela. Você pode fazer essa relação? Então, olha só, aí nós temos que fazer o seguinte, tomou remédio, curou, outro, não é o remédio que curou. Algo aconteceu nesse indivíduo que o fez curar. Percebeu? E às vezes acontece. A gente vê muitos depoimentos de pessoas que foram curadas pela fé, muitas pessoas que foram curadas com um pedido, se prostrando de joelhos e pedindo a Deus. E às vezes está fazendo a quimioterapia junto, aí o médico fala que foi a quimioterapia. E tem muitos casos também de médico que fala, eu não entendo como essa pessoa foi curada. Não entendo. Porque não é o ato médico. O ato médico alivia, né? A analgesia. Mas quantas pessoas que diante de um diagnóstico de câncer, vamos supor, ela muda a vida dela radicalmente. Ela muda mesmo. De volta tem um exemplo dele mesmo, que cita de público, né? Quando ele teve um infarto, ele estava fazendo a palestra de Valdo Pereira Franco, aí ele sentiu a dor no peito, a angina, foi socorrido, o médico chegou e falou para ele, meu amigo, agora você vai ficar muito tempo de repouso. Você não vai poder fazer suas palestras não.
Aí a dona Diane chega e fala assim, igual, o que você está fazendo na máquina? Igual, você não viu? O doutor falou agora que não tem mais jeito não. Acabou meu tempo aqui, meu filho. Tem que ficar afastado, não sei o quê. A Joana virou para assim, Dival, levanta daí. Volta para o trabalho e você vai começar todo dia a olhar no espelho até você achar o que causou essa dor sua no peito. Ele levantou. Deu uma tchau para o médico e levantou. Ousadia, coragem, né? E ele identificou. Ele foi perguntando se ele percebeu. No dia que ele estava fazendo a palestra, ele reconheceu no público um indivíduo que algum tempo atrás houve um desconforto na relação dos dois e que ele achou que tinha resolvido. Não tinha resolvido. Não tinha. Na hora que ele viu o indivíduo do peito, ele desfez o desconforto através do perdão. Acabou, Angino, o homem está aí com 90 anos, né? Maravilha, 90 anos está lá na Europa, aquela coisa toda, maravilha. Então a questão do câncer que você está falando. O indivíduo às vezes faz o diagnóstico de câncer, continua magoado, cheio de cupim na alma, cheio de ressentimento, aí recidiva. Quimioterapia não resolveu. Aí lá vai outra vez, percebeu? Que a alma não foi abortada. Ok, gente? Então, vamos abordar alguns exemplos assim que são interessantes. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Isso. Né? Vocês deram o exemplo do câncer. Vamos dar um exemplo aí da dengue, né? H1N1, a espiritada está toda com medo. Cadê a vacina? Tem vacina para mim? Não, achando que vacina vai te proteger. Olha a ilusão da vida aqui, ó. Olha a ilusão. Isso aqui é mulher, tá vendo? Eu vou pegar essa água pra ele, mas eu sabia. Ele ficou assim, ó. Assim, depois de 33 anos, sabe tudo, né? Já viu fazendo assim? Boca seca. Toma aqui. Aí o que acontece? A dengue está aí. Ai meu Deus, vou tomar vacina. Eu não vou. Espírita tomar vacina, eu vou torcer o pescoço dele agora. Tem espírito. Por quê? A partir disso tudo que nós falamos aqui, se a enfermidade é esse elemento revelador, sinalizador, o que está acontecendo comigo que eu adoeci daquela forma? Aí eu vou acrescentar um novo entendimento. Né? As epidemias, isso o Emmanuel fala, e vários autores falam, quando há uma epidemia é porque está havendo um gênio epidêmico. É quando uma massa está sendo contaminada com um aspecto psíquico, um aspecto espiritual semelhante. E quando aquilo vai adensando demais a psicosfera, tem que haver drenagem para não ir para a insanidade psíquica. Aí o que acontece? Surgem as epidemias. As epidemias é bênção de Deus para aliviar a psicosfera, né? A densidade daquele quadro psíquico. Percebeu? Vocês podem observar, periodicamente, tem umas coisas assim. Eu lembro da época do Collor, né? Quando baixou aquele pacote lá que tirou dinheiro de todo mundo, né? Foi a única vez que eu vi todo mundo falando quanto que tinha na poupança, né? Para falar a dimensão do sofrimento, todo mundo gosta de falar que sofre, né? Ah, eu tinha 1 milhão. Nossa, coitado. Eu nunca ia falar isso para ninguém antes. Mas agora o sofrimento, né? É 1 milhão. Aí tem aquela famosa gripe Collor, todo mundo. Agora, ou seja, a epidemia traz em si é uma circunstância promovedora. Você vê a dengue. Nós estamos vivendo uma era de descuido um dos outros, gente. Um individualismo, um descuido, não está nem aí para o outro. A dengue é uma maravilha com essa coisa que fala, tem que limpar o quintal, limpar o... Vai limpar o quintal, não fica só no quintal, não, limpa a mente também. Aí você pega uma dengue aí, brava, maravilha, você fica lá 4 dias, uma semana de pé, com dor no corpo, esquece tudo que está te preocupando, para de encher o saco dos outros, não é? Para, porque você não consegue pensar em mais nada. E tão ruim que é a bênção de Deus. Para quê? Você refletir, esvaziar, você ficar ali quietinho no seu canto, e até ser cuidado se tiver alguém para cuidar. É bênção de Deus. Dói mesmo. Pior dor que você está causando no outro lado. Dói no seu corpo. Aí vem sereno. Perceberam?
Ah, vai tomar vacina. A história da medicina fala, toda epidemia se autocontrola. Não é a vacina que controla a epidemia. É uma circunstância misteriosa. O gráfico das epidemias são assim, ó. Já atinge o pico. Aí quando acabou, vem outro. Só muda o nome do bicho. A coisa é a mesma. Só muda o nome do bicho. Mesma coisa, gente. Né? A hora que está aqui acabando, surge a vacina. Mas não é a vacina que controlou, não. É a vida, é a necessidade de cada um, gente. Só vai mudando o mundo dos bichos. Ok? Falando da dengue, as epidemias. Então a gente vai começando a analisar as coisas, né? Tá? O que mais, gente? Dúvidas aí, vamos ver. As epidemias, né? Uma delas é essa que está trazendo as crianças com microcefalia. Então, como é que você vai entender o corpo espiritual? Veja bem, está lá no livro dos Espíritos. Deus não derroca as leis naturais, ela usa das leis, tá? Dos fenômenos materiais, para fazer valer a necessidade do espírito. Então nós temos que, do ponto espiritual, entender a necessidade desses espíritos que estão nascendo com essa circunstância, o sofrimento para a família. Aí a medicina vai buscar entendimento. Aí começa a surgir N hipóteses. N. A última é que é consequência de vacina. É uma hipótese. Consequência de vacinação. A outra hipótese, aí vai. Percebeu? É igual o problema do colesterol. Todo mundo sofrendo aqui com o colesterol, né? De fazer controle, check-up. Faz check-up mesmo para dar indústria, para dar dinheiro para os outros. Tem várias ideias, só que não são vinculadas, gente. Não são vinculados. O Drauzio Varela não vai falar no Fantástico para vocês, não. Vai falar, não. A última o quê? Que as placas de colesterol da artéria é um mecanismo de proteção do corpo em função da fragilidade das artérias, decorrente de radicais livres, e que o colesterol transporta os radicais livres. Então o problema não é do colesterol, é de radicais livres. De onde que vem os radicais livres? Do estresse. Então voltou então para o emocional. Do estresse. Aí fizeram um trabalho enorme, bacana, compararam os fatores de risco dos americanos com os fatores de risco do europeu, do italiano e do francês, que são os bons gourmets. E viram que os italianos e os franceses têm muito menos fator de risco que o americano. Conclusão, o que eles perceberam? O italiano e o francês, quando vão comer, eles comem com deleite, eles fruem, leva tempo, 1h30 comendo. O americano é o fast food, come em pé, estressado, olhando a hora, não sei o que, aqueles hamburgão, aqueles trem. Eles concluíram, o mais importante não é o que se come, é como se come. E ainda tem a cesta ainda. Hein? Tem a cesta. Ainda tem cestinha, né? Hipócrates falava isso lá atrás. Jesus também falava. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Você come estressado, com pressa, xingando. Menino, anda logo, a merendeira, tem que ir para a escola. Come esse negócio logo, se você não comer, você vai ver. Come esse negócio logo, rasei o quê? Olha o estresse. Olha, ultrapassar o limite que eu falei aqui das nossas necessidades. Aí o que a gente faz? Põe culpa na comida. Nós somos assim, a gente põe culpa na comida, põe culpa na friagem, no vento, toma vento toda hora. Não tem nada. A hora que adoece, procura um vento. Foi o vento de ontem. Tá de pau da gente, né? Você vai no restaurante, todo mundo come, ninguém passa mal, só você que pagou a conta e passou mal. Põe culpa na maionese. Você para disso, né? Vai ver o que tem restaurante lá que você achou ruim lá, que ultrapassou o seu limite da sua necessidade e que fez você adoecer. Não é a maionese, não. Não é o vento, não. Não é isso, não. Fala, senhora. Hoje a maioria dos jovens também come só digitando no celular, nem tá vendo o que está comendo. Mas se você estiver digitando feliz, em paz, tá bom, ué. Pior é a mãe que chega lá e fica importunando.
Ele. É a mesma coisa antigamente, mãe importuna filho de qualquer maneira. Antigamente importunava por quê? Ei, sai da rua, você só fica na rua, vagabundo. Vem estudar. Agora, você só fica na internet, vagabundo. Larga esse smartphone. Importuna do mesmo jeito. Só mudou a ferramenta. Não pode ir mais para a rua porque não internet. Mas mãe importuna filho, deixa ele em paz lá. Ele vai passar mal porque treina. Ele está comendo a boa, feliz da vida lá. Nós aqui estamos comendo mal, fazendo digestão porque está vendo ele lá. Não é? Ué. Passou o limite. Filho pródigo, deixa o filho tomar bomba. Mas não quer deixar o filho tomar bomba, não quer viver a parada do filho pródigo, né? Não quer de jeito nenhum. A parada do filho pródigo tem que nascer consciência. A parada do filho pródigo é incrível, é bom demais para nós pais. Porque a gente faz tudo para o filho não sofrer. Bobagem, gente, tem que nascer consciência, vai sofrer. A hora que sofrer, o que você faz, ele volta para você. Aí você não fala nada. Se der uma lição de moral, perde tudo. Fala igual o pai do filho pródigo. O que o pai do filho pródigo fez? Beijou o pescoço, fez a festa. É só isso a vida. Você fica só de longe assim, ó, o bichinho lá, ó. Vai afundar, vai afundar, vai afundar. Você pode falar o que quiser, mas não apegue a resultado. O resultado é o sinal da desmedida nossa, nós vamos adoecer. Percebeu isso, gente? Isso é bacana. O resultado, a angústia de resultado, é sinal da nossa desmedida. E nós vamos adoecer quando a gente exige resultado de qualquer coisa. Lá no Bhagavad Gita, que é o livro sagrado da Krishna, tem lá uma frase assim: tudo que fizeres, não faça nem por amor, nem por repulsa, e nem o desejo de fruir resultados. Quando assim age, você está no modo da bondade. Olha que coisa louca. Não faça nem por amor. Porque o amor nosso ainda é humano. Nós vamos exigir do outro troco. Nós vamos exigir do outro retorno. Você vai sofrer. E vai adoecer. Não faça nem por amor e nem por repulsa. Ai, meu Deus do céu, tem que ficar dormindo com a minha velha lá, com a minha mãe com Alzheimer. Louvado seja Deus. Vem cá, velha. Deus pediu para ficar, vamos cuidar de você. Pronto. E chega lá, não vai exigir que ela tenha consciência, não. Não tem, perdeu mesmo. Pronto, vai assistir Silvio Santos com ela, roda, roda, tiquiti. Vai agradecer, louvado seja o Silvio Santos. Dá alegria, tantas velhinhas no final do sábado, né? Louvado seja, pronto, acabou, não ter sofrimento. Percebeu? Não? Só que é trabalhoso demais, gente. É muito trabalhoso. Por isso que Jesus falou assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Se a gente estiver espadando dentro de nós, conosco mesmo, é que nós estamos com Cristo. Se nós estivermos espadando lá fora, nós estamos fora. O negócio é por dentro. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. 33 anos aguentando uma italiana com espanhola ali, ó. Eu levei 30 anos para entender que o tomate é vermelho, não é de raiva não. É só vermelho. E quando eu falo com ela, ela fala assim: querida, não grita não. Eu não estou gritando. Não, e é verdade. Não é. É mistura espanhola com italiana, é assim mesmo. Deixa o tomate vermelho ser vermelho, não é de raiva não. O tomate é vermelho porque Deus fez vermelho. Nós que falamos que é de raiva. A gente leva 33 anos para aprender e deixar ela gritar. É assim mesmo, gente. A vida é trabalhosa. E como diz Joana de Anjos, não vamos ter pressa. Porque a própria pressa de evoluir já é o ego querendo fazer de sofrer. O importante é o esforço e estar no caminho. E a enfermidade, se a gente soubesse libertar do nosso individualismo, libertar dessa ultrapassar do nosso limite, da nossa necessidade, não precisamos mais de enfermidade. Só que nós estamos longe disso, viu, gente? Muito longe. Nós ainda vamos adoecer. E que a gente tenha consciência reveladora da enfermidade que a gente está se libertando. Porque quando Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, nós temos que conhecer todas as nossas verdades que nos fazem sofrer e nos libertar dela, para não precisar mais sofrer. Porque nós viemos aqui aprender a não sofrer. Ok? Alguma questão, gente? Dúvidas aí? Alguma coisa? Temos 2 minutinhos aí, né, chefe?
Na criança é a mesma coisa, viu? Alguém pode perguntar, a criança acontece. É a mesma coisa. Quando você conhece a criança, você vê que ela adoeceu na desmedida dela. O que é o espírito, até 7 anos você conhece tudo que é o espírito. E percebe direitinho o que faz adoecer. E quando você percebe, acabou, fica mais fácil, já faz até ação preventiva. Há um tempo assim, eu venho percebendo que várias pessoas têm buscado a troca dos medicamentos por medicamentos das nossas origens. Faz o chazinho, faz... Os recursos, né? Os recursos que eram primitivos, os recursos de antes, as pessoas têm buscado mais esse tipo de recurso natural do que o uso do medicamento. Isso já é uma influência do nosso próprio espírito para que a gente possa estar se reorganizando. Eu acho que tem várias coisas. Tem o cansaço, não resultado, efeitos colaterais. Existe já uma influência, por exemplo, aqui dessa medicina aqui que eu falei de cuidado. Existe hoje um movimento chamado medicina da evidência, que é o quê? Se o seu paciente melhorou com benzedura, incentive-o a continuar com a benzedura. E não contraindica. Porque o médico é arrogante. Não, a benzedura não faz nada não. Se o benzendo está melhor do que o que eu estou fazendo, cala sua boca, deixa de benzer. Então já está surgindo. Você tem ideia dessa medicina de cuidado aqui? Em 2011 começou uma campanha que veio da Espanha, chamada Prevenção Quaternária. Então, o que é isso? Ajudar os pacientes contra os malefícios da atuação médica. Porque tem malefício mesmo. Então, esse resgate é um resgate mesmo, porque a nossa sociedade ficou muito imediatista, gente. A gente não tolera nada, a gente quer ficar livre daqui trem logo. Você adoece, quer acabar aqui que trem logo. E não é assim. E se quiser acabar com logo, acontecem outras coisas. Né? Então, por exemplo, as mães antigas, o menino tinha febre, ela ficava tranquila, esperava. Fazia um chazinho, escaldapé, um banhozinho de água quente. Não é isso? Esperava, depois de 3 dias, depois eu levo no médico. Na Europa é assim, só leva depois do 3º dia. Aqui não. Aqui o que acontece? Já liga para o doutor, fala, tem 1 hora que ele está com febre, o que eu faço? 1 hora. E aí começa a dar antitempo de 4 em 4 horas, achando que vai acabar com o problema. Na hora que você dá antitempo, o que você faz? Você inibe o sistema imunológico da criança. Ela adoece mais, ela prolonga. Mas de imediatiza, tem que trabalhar, ela tem que ficar boa, meu Deus do céu, não sei o quê. O sistema social nosso não valoriza a mulher, né? Ou o marido, a família em si não valoriza. Está trabalhando o dia todo, tem que cuidar. Aí o imediatismo, o que faz? Tem que dar remédio logo, para acabar com esse trem, aí bagunça. Então existe esse movimento suave, né? De tratar a simplicidade, suave, está chegando, vai medicamentos naturais, de aguardar, esperar. Né? Você está doente, busca o clínico, não busca o especialista não, gente, busca o clínico. Ter o seu clínico, a sua referência, que te conhece, já sabe como é que você é. Quando chega lá, é que estou com dor, e conheço a dor, tem 40 anos. Nunca ficou livre das dores, a dor é da alma. Dá um chamego nela, dá um chameguinho que ela melhora, volta feliz. Pronto. Mas não, você vai no especialista, o que vai fazer? Ressonância magnética, colonoscopia. Tem gente que adora essas coisas, gente. Acha que é segurança, é check-up. Check-up não é segurança nenhuma, gente. Check-up é só uma foto do momento. No dia seguinte você está mal. Tem gente que faz colonoscopia anual. Gente, deve ser um pervertido. Ele tirou a foto do seu ânus, do seu reto. É só daquele momento, semana que vem acabou. Se adoecer, vai adoecer mesmo. Só que isso é medicina de risco, porque lá fora não tem nada disso. Não se manda fazer isso, não manda fazer nada. Mas aqui fica, né? Ai, graças a Deus que o check-up está tudo bom. Semana que vem ele dói da cabeção lá e infarto. Mas eu conheço muita gente que espera a promoção na farmácia para ver qual é o lançamento, né? Ah, é. O lançamento do mesmo remédio que mudou o nome, que tem 20 anos que não tem nenhum remédio novo na praça. Muda o nome para vender mais caro. Mas a gente gosta dessas coisas, né? Que a gente chega na padaria e tem um negocinho, tem um docinho novo aí, não? A gente não é... Feliz é a minha filha que está no interior, que só tem uma padaria, só tem pão de sal. Ela está vivendo a felicidade de Sócrates. Rico é aquele que não sente necessidade.
Qualquer dinheirinho que ela ganha lá é muito, porque não gasta com nada, tem nada para gastar. Só tem pão, come sal, não tem rosto, não tem nada. É só isso mesmo. Só tem uma padaria, chega lá o pão que tá. E até às 10 horas da manhã, que depois acabou. Comprou, dançou. Maravilha, a gente chega no dia demais, né, gente? Insatisfeito com a vida, né? Satisfeito, aí quer satisfazer a vida com o quê? Comprar aquela tenheira gostosa do Verde Mar, né? Abrindo a geladeira, não sei quantas vezes, para ver se ali tem a minha satisfação. Aí compra aquele negócio de morango, delicioso, sei o quê, põe um cartão de crédito, né? Vai pagar depois. É assim mesmo, nós somos assim mesmo. Nós somos assim mesmo. Nós temos que aprender a entrar no Verde Mar rindo e falando assim, não sei sentir de nada disso. Louvado seja Deus. Tchau. Tchau para vocês. Obrigado.